o milagre que devolveu a memória de Simone. Simone olhava pelo vidro embaçado do ônibus enquanto a chuva batia forte contra a janela. As gotas escorriam como lágrimas que ela já não conseguia chorar. Há 3 anos, desde aquele acidente de carro que quase lhe tirara a vida, sua mente era um vazio. Os médicos chamavam de amnésia dissociativa, uma prisão sem grades, onde ela não lembrava de nada além de fragmentos soltos. O cheiro de café da manhã que sua mãe fazia, a voz do pai chamando-a de minha princesa, o rosto do noivo, Daniel, que agora era apenas um estranho em fotos amarelas. Os especialistas disseram que poderia ser permanente, que seu cérebro havia apagado tudo para protegê-la da dor. Mas e se a dor fosse justamente não se lembrar de quem ela era? As contas se acumulavam. O tratamento psicológico, os remédios, as sessões de terapia ocupacional, tudo custava caro, e o seguro-saúde havia sido cancelado quando ela perdeu o emprego. Daniel, mesmo magoado por ver a mulher que amava olhá-lo como a um desconhecido, tentava ajudá-la. Mas como sustentar 2 quando ele mesmo mal conseguia pagar o aluguel? A depressão a engolia. Às vezes, Simone acordava gritando, suada, com pesadelos de uma vida que não conseguia relembrar. Até que numa tarde cinzenta, enquanto folheava um jornal velho na sala de espera de mais um médico, seus olhos pararam num anúncio. Deus tem a solução para o seu problema. Vem à Igreja Universal do Reino de Deus. Ela entrou arrastando os pés, vestindo a mesma blusa surrada que usava há dias. O templo estava cheio, pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras com os olhos fechados em oração. No altar, um pastor de voz firme falava sobre libertação. Deus não quer que você viva preso ao passado nem ao medo. Ele é o Deus do impossível. Simone sentou-se no fundo, cruzando os braços, cética. O que um Deus pode fazer que médicos não conseguiram? Mas algo naqueles olhares esperançosos a incomodava. Ou melhor, incomodava sua falta de esperança. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela permaneceu parada. Até que uma senhora ao seu lado, de mãos calejadas e sorriso acolhedor, tocou seu braço. Moça, se você tá aqui, é porque Deus já tá chamando você. Vem comigo. Antes que Simone pudesse recusar, já estava de pé, sendo levada até a frente, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas balançando os braços, outras ajoelhadas. O pastor aproximou-se, colocou a mão em sua testa e perguntou: "Qual é a sua luta, filha?" Ela engoliu em seco. "Eu não me lembro de nada, pastor. Nem de mim mesma." O homem fechou os olhos, murmurou algo que ela não entendeu, e então gritou: "Em nome de Jesus, eu quebro toda a amarração da mente dessa filha. Espírito de esquecimento, sai agora." Simone sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo dentro dela se mexesse. As lágrimas vieram sem aviso. O pastor pegou um frasco de óleo, ungiu sua testa e ordenou: "Você vai lembrar, porque Deus está restaurando o que o diabo roubou." Depois, entregou-lhe um papel com os horários das correntes de oração e das vigílias. "Volte amanhã à noite. Não desista agora." Ela voltou. E voltou novamente. A princípios, por teimosia, queria provar que não adiantaria. Mas algo aprendia ali. Talvez fosse o abraço apertado da irmã que a recebeu na porta, ou o testemunho da mulher que curou de um câncer após participar da campanha dos 7 jejuns. Ou quem sabe a fogueira santa, onde pessoas jogavam símbolos de suas aflições nas chamas, gritando: "Queima, diabo!" Na terceira vez, Simone levou uma foto sua com Daniel. Quando o pastor pediu que todos queimassem o que os prendia ao passado, ela hesitou. Mas então, com as mãos trêmulas, atirou a foto no fogo. "Se Deus quer me dar uma vida nova, que seja", pensou. Foi na vigília de sexta-feira que tudo mudou. Após horas de oração, cânticos e a corrente do óleo, onde todos se ungiam uns aos outros, Simone caiu de joelhos. De repente, imagens explodiram em sua mente como um filme acelerado. Sua infância na casa dos avós, o dia em que Daniel a pediu em casamento debaixo de uma árvore florida, a risada da mãe quando ela queimou o primeiro bolo que tentou fazer. Ela gritou não de dor, mas de alívio. Eu me lembro de tudo." As pessoas ao redor começaram a louvar, algumas chorando com ela. O pastor correu até ela, seguiu orando: "Glória a Deus. O inimigo perdeu esta batalha." No dia seguinte, Daniel chegou ao templo atrás dela, desconfiado. Não acreditava em milagres de igreja. Mas quando Simone o abraçou e sussurrou em seu ouvido: "Lembra da nossa primeira viagem à praia? Você me carregou nas costas porque eu torci o pé." Ele desabou. Os dois choraram juntos no altar, enquanto o pastor explicava: "Isso aqui não é magia, é fé. É a unção de Deus quebrando maldições." Daniel, que sempre fora cético, ajoelhou-se ali mesmo e pediu para ser batizado.
Simone não apenas recuperou a memória, recuperou a vida. Voltou a trabalhar, agora como voluntária na igreja, ajudando outras pessoas com traumas. Daniel, que antes mal conseguia pagar as contas, abriu um pequeno negócio após participar da campanha da prosperidade e aprender sobre a importância do dízimo e das ofertas. Deus não é só de milagres, é de providência também, ele dizia agora, sorrindo. No testemunho que deu no altar meses depois, Simone seguiu a foto queimada, substituída por uma nova, onde ela e Daniel sorriam juntos. Pensei que minha vida tinha acabado quando perdi minha memória. Mas Deus mostrou que às vezes Ele nos faz esquecer para nos ensinar a confiar nele. Hoje eu sei que nenhuma prisão é permanente quando a gente entrega as chaves para Jesus. Ela olhou para a plateia, onde dezenas de mãos se levantavam em sinal de vitória. Se você está aqui hoje com um problema que parece sem solução, não desista. Porque o mesmo Deus que me devolveu minhas lembranças pode restaurar qualquer coisa na sua vida. Basta você crer. E assim, entre aleluias e lágrimas, mais uma alma descobriu que na Igreja Universal, os milagres não são lendas. São realidades para quem tem fé. No mesmo culto, enquanto as lágrimas ainda brilhavam nos olhos de Simone, uma mulher chamada Marisa, sentada na última fileira, não conseguia tirar os olhos dela. As palavras de Simone pareciam ecoar diretamente em seu coração, como se fossem ditas só para ela. Marisa apertava com força um papel amassado no bolso, um exame médico que havia recebido naquela manhã. As letras em negrito diziam o que ela já suspeitava: câncer em estágio avançado. Metástase. Os médicos tinham dado a ela no máximo 6 meses. Ela veio à igreja arrastada pela irmã, que não desistia de dizer: Deus pode mudar isso, Marisa. Só precisa ter fé. Mas como ter fé quando a dor no peito já não deixava nem respirar direito? Quando as noites eram só choro e a sensação de que o corpo estava se desmanchando por dentro. Marisa baixou a cabeça, sentindo o peso daqueles papéis como se fossem pedras. Não tem jeito, pensou. Dessa vez até Deus vai dizer não. Foi quando o pastor, como se lesse seus pensamentos, apontou na direção dela e disse: tem alguém aqui hoje que está ouvindo o inimigo dizer que não tem mais esperança. Que os médicos já deram a sentença. Que a dor é grande demais. Mas eu venho te dizer uma coisa, Deus não olha para exames, Ele olha para o coração. Se você crer, hoje mesmo Ele vai rasgar esse diagnóstico e escrever uma nova história na sua vida. Marisa sentiu um arrepio. Não era possível que ele soubesse. Era como se aquelas palavras fossem um abraço apertado em sua alma. Ela olhou para o altar, onde Simone ainda estava de pé, agora orando por outras pessoas. Se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? Questionou-se. Mas o medo era maior. E se ela se entregasse e nada acontecesse? E se fosse só ilusão? Foi então que uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: irmã, vem comigo. Marisa hesitou, mas algo dentro dela, talvez um último fio de esperança, fez com que se levantasse. Caminhou até a frente, tremendo, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era dor. Era algo quente e poderoso, como se uma luz estivesse queimando por dentro todas as sombras. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Que as células doentes sejam restauradas. Que o sangue dessa filha seja purificado pelo poder do Espírito Santo. O pastor falou com autoridade e Marisa, sem entender como, começou a chorar não de tristeza, mas de alívio. Era como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em meses, não sentiu a pontada no peito. Na semana seguinte, Marisa voltou ao médico, desta vez com uma certeza que não vinha dos remédios. O médico, espantado, comparou os exames. Isso não faz sentido. Os tumores sumiram. Não há mais nenhum sinal de câncer. Ele balançava a cabeça, incrédulo. Isso é um milagre. Marisa sorriu, porque ela já sabia. Naquela noite, ao chegar em casa, ela pegou o exame amassado e o rasgou em pedaços. Não precisava mais daquilo. No lugar, guardou no coração as palavras que ouvirá na igreja. Deus não olha para exames, Ele olha para o coração. E assim como Simone, Marisa descobriu que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem o poder de mudar qualquer história. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências. São respostas para quem não desiste de crer. Marisa não guardou só a cura para si. No domingo seguinte, ela subiu ao púlpito com o coração transbordando de gratidão. As lágrimas escorriam enquanto contava como Deus tinha secado cada lágrima de dor e transformado seu desespero em testemunho. A igreja inteira vibrou com ela, muitos levantando as mãos em adoração, outros chorando ao lembrar de suas próprias batalhas.
Uma mulher na plateia, chamava-se Ana, ouvia cada palavra com os olhos fixos em Marisa. Ela também carregava um diagnóstico cruel: esclerose múltipla, uma doença que aos poucos roubava seus movimentos. Os médicos tinham dito que logo não conseguiria mais andar. Mas naquele dia, enquanto Marisa falava sobre a fé que move montanhas, Ana sentiu algo diferente pulsar dentro dela. Não era esperança vaga, era uma certeza. Naquela mesma semana, Ana procurou o pastor após o culto. Eu quero o que ela teve, disse, apontando para Marisa, que ainda conversava com outros irmãos. O pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro. Então você vai ter. Mas tem que crer de verdade. Não é só querer, é entregar. Ana sentiu decidida. Começou a frequentar as reuniões de quarta-feira, as vigílias de sexta, orando com fé mesmo quando as pernas tremiam e a dor queimava. Uma noite, durante uma corrente de oração, ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de entrega total. Senhor, se a senhora curou Marisa, o Senhor pode me curar também, clamou entre lágrimas. Dias depois, Ana acordou com uma sensação estranha. Não era a dor habitual. Era leveza. Levou as mãos aos olhos, incrédula, e tentou se levantar. Os pés obedeceram. Sem tremores, sem fraqueza. Caminhou até o espelho e se olhou. Os mesmos olhos, mas um brilho novo. Correu para a cozinha onde a filha tomava café, e girou em círculos, rindo como uma criança. Mãe, o que foi? Perguntou a menina, assustada. Ana abraçou forte. Deus me curou, minha filha. Deus me curou. O médico que a acompanhava há anos não teve como explicar. Os exames mostravam melhora inexplicável, as lesões no sistema nervoso reduzidas como se nunca tivessem existido. Isso não é remissão espontânea, ele admitiu, coçando a cabeça. Isso é, além da medicina. Ana apenas sorriu, porque ela já sabia a resposta. Assim como Marisa, ela tinha aprendido que na Igreja Universal, os impossíveis têm prazo de validade. Basta a pessoa se agarrar à fé e não soltar, mesmo quando o mundo diz que não há saída. E foi assim que duas mulheres, antes marcadas pela dor, se tornaram vivas provas de que Deus ainda fala hoje. Não em sussurros distantes, mas em curas que os médicos não explicam, em vidas que renascem quando tudo parecia perdido. Porque ali entre aqueles bancos não se vendia ilusão, se entregava ao sobrenatural para quem estava disposto a acreditar. E a história não parou por aí. Toda semana, novas pessoas chegavam à igreja carregando seus impossíveis. Alguns com doenças, outros com dívidas, família destruída, vícios que os escravizavam. E a cada culto, a cada oração fervorosa, mais um milagre acontecia. Um homem que não andava há anos se levantou do cadeira de rodas. Uma mãe recebeu a notícia de que o filho, dado como morto em um acidente, tinha acordado no hospital sem sequelas. Um casal à beira do divórcio renovou os votos, chorando de joelhos no altar. Porque na Igreja Universal, o milagre não é exceção, é a regra para quem persiste. Não é sorte, é aliança. Não é acaso, é resposta. E assim como Marisa e Ana, muitos outros descobriram que a fé não é um sentimento passageiro, mas a chave que abre portas onde o mundo só vê paredes. Portas para uma vida nova, para um futuro que o inimigo tentou roubar, mas que Deus devolveu com juros, em forma de milhares de testemunhos que ecoam até hoje nos corredores da igreja, provando que quando Deus age, ninguém fica igual. Naquela mesma noite, enquanto os testemunhos ainda ressoavam no ar, uma mulher chamada Lúcia entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Vitor, de apenas 12 anos, estava internado há meses com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando um a um, e os especialistas já haviam dito que era questão de dias até que o pior acontecesse. Lúcia tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas como muitas pessoas, achava que eram histórias exageradas, até que uma vizinha, que havia sido curada de um câncer terminal depois de participar das campanhas da igreja, a convenceu a ir. Não custa tentar, minha filha. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, disse a mulher, segurando suas mãos trêmulas. Assim que pisou na igreja, Lúcia sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas ou os cânticos de fé, era como se uma paz invisível a envolvesse, mesmo com o coração apertado de tanto chorar. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se apresentarem no altar, ela hesitou. Mas então lembrou das palavras da vizinha: Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste de si mesma. Com lágrimas escorrendo, Lúcia subiu os degraus do altar e ajoelhou-se. O pastor orou por ela com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Onde a medicina falha, o Senhor triunfa. Restitui a saúde do Vitor, em nome de Jesus.
declarou, enquanto impunha as mãos sobre sua cabeça. Naquela hora, Lúcia não sentiu apenas consolo, sentiu uma certeza inexplicável de que seu filho viveria. Não era esperança vã, era uma convicção que nascia dentro dela como uma semente plantada por Deus. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, os médicos a chamaram com urgência. Não sabemos explicar, mas os exames do Vitor estão normais. Todos eles. É como se a doença simplesmente tivesse sumido, disse o médico, atônito, mostrando os papéis. Lúcia caiu de joelhos ali mesmo no corredor, agradecendo a Deus. Vitor, que antes mal conseguia abrir os olhos, sentou-se na cama e perguntou: Mãe, por que todo mundo está chorando? Eu só queria um suco. O milagre não parou por aí. Uma semana depois, Lúcia voltou à igreja, desta vez com Vitor ao seu lado, saudável e cheio de energia. Enquanto subiam juntos ao altar para dar o testemunho, uma mulher na plateia gritou: Esse menino é a prova de que Deus ainda faz milagres. E o coro de amém, que se seguiu, foi tão forte que até quem passava na rua parou para ouvir. Mas o que poucos sabiam é que, enquanto Lúcia orava por Vitor, outra história se desenrolava nos bastidores. Um homem chamado Roberto, que há anos lutava contra o vício em drogas, entrou na igreja arrastado pela esposa, depois de mais uma noite de desespero. Ele não queria estar ali. Na verdade, só tinha ido para provar que aquilo não adiantava nada. Mas quando o pastor começou a falar sobre a libertação que vem de Jesus, algo dentro dele se quebrou. Roberto lembra que, de repente, sentiu como se mãos invisíveis o puxassem para frente. Ele caiu de joelhos no meio do culto, chorando de uma forma que não conseguia controlar. Eu não aguento mais, Deus. Me tira dessa vida, gritou. E ali, entre lágrimas e suor, ele sentiu uma força sair de si, como se algo pesado, que o acompanhava há anos, fosse arrancado de uma vez. Quando se levantou, Roberto não era mais o mesmo. O desejo pelas drogas tinha ido embora. No lugar, uma paz que ele nunca havia conhecido. Sua esposa, que já havia perdido as esperanças, o olhou incrédula. O que aconteceu com você? Ele só conseguiu responder: Deus me tocou. Nos meses que se seguiram, Roberto se tornou um dos obreiros mais dedicados da igreja. Ele passava horas falando com jovens nas ruas, contando como Jesus o havia libertado. Se Deus fez isso por mim, que era um caso perdido, imagine o que Ele pode fazer por você. Dizia com os olhos brilhando de uma fé que ninguém podia abalar. E assim como o efeito dominó, os milagres continuavam. Uma mulher que não conseguia engravidar há uma década descobriu que estava esperando gêmeos. Um homem desempregado há 2 anos recebeu 3 propostas de trabalho no mesmo dia após participar da corrente de prosperidade. Um jovem que havia tentado suicídio escreveu uma carta para o pastor dizendo que, após ouvir a pregação sobre o valor da vida, encontrou razão para viver, porque na Igreja Universal, o impossível vira testemunho. O desespero se transforma em gratidão. E cada vida mudada se torna uma prova de que Deus não apenas ouve, Ele age. Não importa quão escura seja a noite, a luz do altar sempre brilha mais forte. E para quem acredita, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há sonho que não se realize. Porque milagre aqui não é lendário. É real. É agora. É para você. E então, no meio daqueles testemunhos, uma mulher de mãos trêmulas se levantou. Era ela mesma, aquela que anos antes, havia enterrado no coração a esperança de ser mãe. Agora, com os gêmeos nos braços, olhava para a congregação e dizia: Deus não só me deu um filho, me deu 2. Porque Ele sabe que onde o homem vê limite, Ele vê possibilidade. Ao seu lado, o homem que outrora contava moedas no bolso agora assinava o contrato do 3º emprego, com lágrimas nos olhos. Pensei que minha hora tinha passado. Mas Deus não olha o relógio, Ele olha a fé. E o jovem, aquele que já havia escrito um adeus, agora abraçava o pastor com a carta amassada no bolso. A vida que eu queria acabar, hoje é a vida que eu mais amo. Porque Deus não tira a dor, Ele dá sentido a ela. Porque milagre não é só o que vemos, é o que sentimos. É o suspiro de alívio depois da batalha, o sorriso que nasce onde só havia lágrimas, a certeza de que mesmo quando o chão treme, há uma mão que sustenta. A lição? A fé não anula as tempestades, mas garante que você não afundará nelas. O impossível não é uma parede, é um convite para crer que Deus escreve além do que nossos olhos veem. E hoje, enquanto você lê estas palavras, saiba, seu milagre já está a caminho. Talvez esteja escondido na última oração murmurada, no último suspiro de coragem, na última lágrima que caiu no altar. Porque aqui, o impossível não é uma palavra, é um ponto de partida. E Deus? Ele está apenas esperando você dar o próximo passo.